quando o Paulo pediu para eu poder conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da consagração, eu até pensei no início de preparar uma coisa propriamente dita, formular, mas eu entendi que eu acho que a melhor coisa que eu poderia falar para vocês é da minha experiência própria, daquilo que eu vivo há, vamos lá, fazer essa conta, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então agora em dezembro fazem 13 anos, ou 7 anos da minha consagração, que foi no dia 8 de maio de 2006. Não, minto, vai fazer 8, foi 8 de maio de 2005. Foi isso mesmo, 8 de maio de 2005. Então vai para 8 anos que eu fiz a consagração lá no Rio. Eu ainda não era da Canção Nova, eu não estava nem fazendo caminho para a Canção Nova. Então, o que eu senti no coração foi de partilhar com vocês a experiência que eu tenho, que eu tive e que venho tendo com essa devoção, que é uma das devoções da Nossa Senhora, dentro de tantas outras. Claro, o São Luís Maria Leão de Montfort vai dizer que a verdadeira consagração à Virgem Maria, mas é uma das tantas devoções, só que ela tem algumas peculiaridades, algumas características especiais. São sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Algum de vocês já tem tratado? Né? Eu trouxe. Tem uns ali. Eu trouxe alguns para quem não tem. Isso. Pega aí então. Bem, o meu é da mesma edição de vocês, porque eu tinha um outro daquela da edição da Vozes e eu dei. Depois eu comprei esse daqui. Depois eu explico para vocês quando eu comprei. Só que o meu é uma edição anterior. A de vocês acho que é comemorativo, o meu ainda era no outro. Bem, o número 15 do tratado. Achou aí? Número 15? Abre. Isso. 18. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda, nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. O que São Luís está querendo dizer aqui? A maior obra que Deus começou na história da humanidade começou no seio da Virgem Maria, que foi justamente a encarnação. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria. No seio da Virgem Maria começou um tempo novo na obra da criação. Então o que São Luís está dizendo? Se tudo começou nela, Deus não vai mudar a sua forma de trabalhar as coisas. Bem, minha experiência com Nossa Senhora. Em 2004, 2005, eu voltei para a igreja em 2000, eu tive meu encontro pessoal em 2002, no encontro de jovens, mas eu voltei para a igreja em 99 para 2000. Na verdade, em 2000 eu voltei. Voltei para fazer crisma, fiz a crisma em 2001, quando comecei a trabalhar com o pessoal da crisma. E aí em 2012 eu fiz um encontro chamado EJC, Encontro de Jovens com Cristo, e nesse encontro eu tive um encontro pessoal com Jesus. Bem, lá para 2004, 2003, 2004, nós saímos da paróquia do Gustavo, porque a paróquia onde a gente estava não tinha experiência de renovação carismática, e aí lá pelos anos de 2003, 2004, eu comecei a ter as experiências com a renovação, porque o retiro que eu fiz não era um retiro da renovação, eu tive um encontro pessoal. Comecei a me identificar com a espiritualidade e nós saímos da nossa paróquia para uma paróquia numa cidade vizinha, mais ou menos como se fosse daqui de Cruzeiro a Cachoeira Paulista, para uma outra paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde lá estava um padre chamado Padre Jorge. E esse padre movimentava lá, tinha os maranatais,
e os Maranatais lá eram grandes, davam 400, 300 jovens para o Maranatá, assim é até hoje, e é masculino e feminino, então era 400 homens ou 400 mulheres. E nós íamos, quando tinha chegado desse encontro, porque as missas tinham que ser feitas no campo de futebol, para poder acolher esses maranatãs com todas as suas famílias, então era um negócio assim, era um evento, e nós íamos. Lá eu conheci uma menina chamada Andressa, e a Andressa, ela foi a primeira pessoa que me falou da consagração da Nossa Senhora. E naquela paróquia havia um costume das pessoas se prepararem para consagrar. Bem, a Andressa não foi, isso foi em 2004, 2005, eu creio que 2005, eu tenho dentro de uma das minhas bíblias, a primeira página do meu tratado, do primeiro tratado que eu dei depois, ela me deu de aniversário o tratado. E aí, penso eu que foi no ano de 2005 eu fiz a consagração, por meados de 2005 ela me deu o tratado, e eu comecei a ler o tratado. E aí começa a primeira grande batalha de qualquer pessoa que quer se consagrar, ler o tratado. É a grande batalha. Por quê? São Luís profetizou que o demônio ia, se ele não conseguisse destruir o tratado, ele ia dar um jeito de o tratado desaparecer. E foi exatamente o que aconteceu. O tratado ficou perdido. São Luís escreveu, e o tratado ficou perdido, acho que por 300 anos, ou coisa desse tipo. Dentro de um baú, nas coisas que eram de São Luís, e ninguém encontrou. E depois, isso foi achado, publicado, e aconteceram coisas maravilhosas, né, nas gráficas que editava o tratado, pegava fogo, né, assim, várias coisas. Bem, como a tecnologia desenvolveu, e o demônio hoje vai conseguir botar fogo em tudo quanto é lugar aqui que o tratado aparece, uma das grandes lutas que é hoje para poder a consagração é a leitura do tratado. Primeira coisa, tudo que você queria ler na sua vida que você nunca teve na mão aparece. Então, livros bons que você, livro de Deus, que você queria ler, começa a aparecer tudo para te desviar a atenção. Um sono que você não tem para ler nada, ler o tratado, você esquece, todo. E aí comecei eu com a minha batalha de ler o tratado. E olha que eu tenho uma facilidade tremenda para leitura. Eu leio com muita facilidade, com muita rapidez. E o tratado é que arrastava. Né? Nessa época eu tinha um padre, que era meu diretor espiritual, que era o padre Zé Carlos, que hoje é falecido, um grande amigo, e eu comecei a querer no meu coração me consagrar a Nossa Senhora. Só que por quê? Uma coisa que eu li no tratado me chama muita atenção. São Luís diz que a melhor maneira de você fazer uma escultura perfeita, que existem duas maneiras de você fazer uma escultura perfeita. A primeira maneira é você pegar, botar a escultura e começar a talhar uma escultura igual do lado. Só que nesse trabalho de talhar, você pode arrancar mais do que devia, você pode errar uma batidinha, e a estátua nunca vai ficar extremamente igual à outra. Uma outra maneira de você fazer uma estátua perfeita igual a outra é você fazer uma forma dessa estátua e derramar gesso sobre essa forma, e ela vai ser exatamente perfeita como outra. E São Luís diz no tratado que Deus, existem essas duas maneiras de gerar os santos, que é a maneira da luta, que é viável, é assim, tudo, mas que pode dar problema, mas uma maneira segura era: nós nos derramamos sobre o útero da Virgem Maria para que no mesmo tempo que Jesus fosse gerado, nós também fôssemos. E fôssemos aquecidos pelo amor de Deus, derramados no seio da Virgem Maria para lá sermos formados. Aquilo mexeu muito com o meu coração. E eu falei tudo. E aí quando foi, fiz a preparação, todas as orações, né? Bando de ladainhas e tudo que você tem que fazer. Eu lembro que na primeira semana eu fui convidado para uma festa. Na primeira semana, que é a semana de desapego do mundo, eu fui convidado para uma festa. E era um casamento de alguém, ou era, não lembro, era alguma coisa que não era religiosa. Sei que eu botei o pé no lugar, mas fui dar uma agonia. Eu tive essa experiência nesse tempo de sentir muitas coisas. Né? E eu fui embora daquela festa, mulher não dá. Porque é daquela coisa de você ter uma rejeição àquilo que são as coisas do mundo, não as coisas do mundo, mas aquilo que não é de Deus. Né?
era música secular. Eu lembro que eu vivi esse tempo na luta, né? Porque também rezar esse bando de coisa não é fácil. Na época chegou na minha mão um livro, porque o essencial da consagração, as orações essenciais da consagração são aquelas que o santo direciona. Tá? Isso precisa ficar muito claro. O essencial está ali. Mas depois foram se desenvolvendo outras tantas coisas. Então tem um livro azul, maior, não sei se vocês conhecem, que tem meditações para cada dia. Né? Além de todas as orações, ainda tem as meditações. Ótimo, para quem dá conta, maravilha, mas né, eu não dava conta de fazer tudo. E aí eu me preocupava em rezar as ladainhas que por si só já exigiam. Né? E eu lembro que o dia da consagração foi no 8 de dezembro. 8 de dezembro é dia da Imaculada Conceição. Né? A minha paróquia de origem era Imaculada Conceição. Só que o meu pároco da paróquia de origem não ia topar fazer a consagração. Então, esse pároco, que era o diretor do hospital, que era uma paróquia do lado, era a paróquia de Nossa Senhora Perpétua Socorro, estava tudo Nossa Senhora, estava tudo ok. Eu lembro que foi uma missa numa capela chamada Santa Rita, que era a capela que eu ia, porque ele foi quem me ensinou a rezar pelo povo, ele andava com Jesus e eu rezava. Foi as primeiras experiências que eu tive foi com ele, disso, de me levar para ir com ele abençoar as casas. Ele era ministro de cura e libertação. Então, a gente ia rezar nos lugares, outro dia ele não levantava da cama, o demônio aparecia para ele, era um padre de uma vida de santidade maravilhosa, um grande amigo. Quando eu estava no primeiro ano de filosofia, ele veio a falecer. Eu fui de férias, ele me deu vários clésmas, eu tenho um short que ele me deu até hoje, e quando foi por volta de maio, ele veio a falecer. Tinha muitos problemas de saúde. E aí ele topou, então eu fui na missa de manhã, porque a paróquia era Imaculada Conceição, tinha uma missa às 6 horas da manhã, eu fui, depois eu rezei o ofício da Imaculada, à noite tinha uma outra missa na capela dele, era uma quinta-feira, sempre tinha essa missa na quinta, eu fui numa missa de novo, e nos consagramos eu e um amigo. Eu tenho foto, pena que não trouxe, eu tenho foto desse dia. Nos consagramos eu e um amigo, o Fabrício, um grande amigo, foi a primeira pessoa que me falou de canção nova, tem toda uma história com ele. E eu lembro que a gente foi com camisa igual, de Nossa Senhora, que a gente comprou na Canção Nova, né? Laranja era a camisa, uma camisa da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bem bonita, aquela Mãe da Ternura que tem no ícone, né? Fomos, tudo direitinho. A corrente, eu e ele decidimos em usar a corrente, né? Eu ganhei da Andressa, essa mesma menina, a corrente, e tinha um anel de prata, que a gente mandou fazer, que era um anel de Deus. Não fazer, tinha um eu tinha um, ele tinha outro. Eu perdi esse anel no meu primeiro ano de comunidade, fui com uma convivência na piscina, emagreci muito no primeiro ano de comunidade. E aí eu conversando, fiz assim, um anel dentro da piscina, uma piscina gigante, não achei nunca mais. Aí nossa senhora me deu de horas. Aí, então, foi muito bonito, porque ele falou na missa que a gente ia ter consagração, só que ele não fez a consagração dentro da missa. Acabou a missa, foi todo mundo embora, aí ele fechou a capela inteira, ficamos nós dois, ele e um coroinha, e as meninas, a Andresa e a outra menina que ajudava, que elas vieram por causa da consagração. E eu lembro que ele fez olha só, a gente vai lembrar nas coisas, vai entender depois o que aconteceu. Ele falou que faria a consagração, mas com uma condição. E a condição seria que nós, juntos com a consagração, nós fizéssemos um ato de profissão de fé e de compromisso com a igreja. Esse ato de profissão de fé e de compromisso com a igreja existe dentro de um juramento que você faz. Dentro do ritual de bênção que os padres tem esse. E aí você professa a sua fé e depois você faz o juramento de ser fiel à doutrina. Aí eu vou entender, né? O que é desculpa e um monte de coisa que aconteceu depois. Já está lá atrás isso. E aí nós fizemos, ele expôs Jesus, nós fizemos a consagração, fizemos a profissão de fé primeiro, depois a consagração, que ele falava, só pode ser consagrada a Virgem Maria quem se comprometer com a igreja. Então, nós fizemos tudo,
E aí depois ele veio, e aí ele veio com a estola, né? Abençoou, porque tem a hora no meio da consagração que coloca, ele veio e colocou as cadeias, não era essa, era outra, e aí fechou, botou o anel, abençoou, veio com Jesus, aí era parceiro, né? Já fez bem, bastante coisa. Assinamos a consagração, eu tenho meu papel da consagração, até hoje guardado. Agora eu vou trazer as fotos e o papel, bonitinho, né? No nosso tempo, eu não fiz à mão, eu digitei tudo, então é igual um diplominha assim, legalzinho, assinado por nós, assinado por ele. E aí, fizemos a consagração. E olha, eu posso testemunhar para vocês que a partir disso minha vida tomou um outro rumo. E um outro rumo mesmo. Em 2005 eu não fazia caminho vocacional para Canção Nova. Eu já tinha me decidido em fazer caminho para Canção Nova. Mas ainda estava definindo se eu ia fazer caminho no Rio para os candidatos à vida normal ou se ia fazer o caminho aqui em Cachoeira para os candidatos ao seminário. O Fabrício também era candidato à Canção Nova. Então, foi o momento que a gente se separou, porque ele ficou no Rio e eu vim para Cachoeira. Depois de um ano, o caminho da Canção Nova eu entrei. Depois, eu vejo hoje toda a condução da Virgem Maria na minha vocação, na minha história, naquilo que foi fazendo. Então, toda a condução que Nossa Senhora foi dando. E como ela foi me formando, porque e Deus sabe disso, os santos que eu sou devoto sabem disso, eu não tenho muito daquela coisa assim de novenas, sabe? Novena, essas coisas assim, eu não sou disso. E graças a Deus não ter pecado nenhum, se é assim, tá ótimo. Né? Então, tem a coroinha de Nossa Senhora, né, que tem no tratado, então a gente rezou um tempo depois, né? E eu lembro que a gente foi muito mal formado na época da consagração, porque quem formava era o pessoal dessa paróquia. Então o pessoal era formado igual a eles. Então falava que a gente não podia pedir mais nada para Deus. Não pode pedir mais nada para Deus. E aí a gente, meu Deus, como é que faz agora? Não pode pedir mais nada. E aí tudo. Mas aí um tempo depois eu conheci aqui na Canção Nova. Eu vim no acampamento. O pessoal da fraternidade Arca de Maria, que é quem edita isso aqui hoje. E eu conversei com minha irmã. Falei, irmã, aprendi que isso e aquilo me dava uma agonia, não poder pedir mais nada para Deus, é um absurdo. E que tinha que rezar aquilo todo dia. E eu já estava fazendo caminho para a Canção Nova. Ela falou, não tem nada disso não. Falei, graças a Deus. Eu peço até sorvete para Nossa Senhora. A irmãzinha, né? E eles andam com umas correntes dessa lata, né? Eles têm aqui na cintura, porque é um jeito que o jovem me pergunta para eles, por que dessa corrente? Aí é a hora que eles marcam. E ela, não tem nada a ver, não sei o que, aí a coroinha, ela falou, qual é a prática mariana que a sua comunidade que você está fazendo o caminho pede? Eu falei, é o terço. Então pronto, reza o terço. Não se preocupe em fazer mais coisas. Tirou um dedo dos homens. E aí, essas irmãs, a gente fez amizade e eu convidei elas, na época, para ir na minha paróquia de origem. Nós organizamos igual um Kairos sobre a consagração da Nossa Senhora. Foi muito legal, saiu até casamento aquele Kairos. Forte, filho. Tinha um povo lá mais velho na paróquia lá que um encontrou com o outro lá. Desencalhou o povo lá. Eu dei essa unção desde sempre. E aí foi um evento, eu lembro que foi o pessoal da Toca, e elas, né? E naquela época eu era muito ligado com o pessoal da Toca, com o pessoal do Padre Roberto. O Padre Roberto pregava muito sobre a consagração. Os tempos áureos dos primeiros anos do primeiro amor. Então nós fizemos. E o padre da minha paróquia deixou, foi um milagre, deixou de fazer o evento lá, tudo. Aí o padre Zé Carlos, que era esse padre meu amigo, teve uma adoração, né? A gente fez uma adoração forte, teve um monte de manifestação, um monte de coisa. E o padre quebrou uma maldição que havia sobre a paróquia. E aí, depois eu conto o que aconteceu com a paróquia, mas a paróquia teve uma virada. A gente precisava de R$900, a gente não tinha R$1 no bolso, e Deus surgiu dinheiro do chão, botou dinheiro no chão. Eu comprei esse gravador nessa época, eu comprei alguns livros das irmãs, e aí, então, me dediquei a isso um tempo. Foi no dia 31 de maio que a gente fez o evento. E aí depois várias pessoas, até hoje tem
consagrado, pessoas que fazem a consagração lá na paróquia. Eu usei a primeira cadeia por 1 ano, meu sangue é uma bênção, tudo aquilo que não é de aço, não é de ouro, ferrugem, é uma bênção. E aí eu achei essa aqui, fui comprar numa casa de bijuteria lá no Rio. Lá no Rio tem igual a 25 de março, né? Lá no Rio tem a Rua da Alfândega. Então tinham lugares que vendiam coisas para fazer bijuteria, para fazer cordão. E isso aqui era um cordão de aço, desse igual que os maloqueiros usam. Aí eu comprei discretinho, né? E cortei. Na época ficou uma para mim, uma para o Juninho, que é um irmão de comunidade, já fazia caminho, já era amigo. Ele só tirou a cadeia quando ele se casou, porque ele botou uma aliança igual a essa de terço, junto com a aliança, torcendo esse nome. E aí, essa coisa de sentir o que Nossa Senhora sentia, de se preocupar com o que Nossa Senhora se preocupava, de me perceber muitas vezes tomando atitudes que não seriam as minhas atitudes. O povo veio com 7 pedras, podia dar mais 30, aí eu ficava quieto. Eu falei, não, você não sou assim. E aí a gente começava a perceber como que Nossa Senhora ia formando o meu coração, e ia formando a minha vida para isso. A questão do sacerdócio, a questão do chamado sacerdócio, tudo aquilo que Nossa Senhora foi fazendo, né? Depois a gente entra para a Canção Nova e tem a velha e boa regra, que na Canção Nova é ela que tudo faz. E na minha vida foi assim. O cuidado com a minha família, né? O carinho de Nossa Senhora nas pequenas coisas, mas também a hora que ela precisava ser firme comigo, me colocar no lugar. Situações de orações que as pessoas rezavam por mim e Nossa Senhora ficando muito claro, né? Então, desse amor de predileção de Nossa Senhora que acompanhou a minha história. E depois a vocação, aí depois a gente vai entender que fala que os sacerdotes são os filhos preferidos de Nossa Senhora, a gente vai entender toda a condução. E aí tem coisas engraçadas que aconteceu. Porque essa cadeia é uma bênção, né? A minha, eu esqueço que eu tenho ela. Já virou parte de mim. Eu lembro que eu tenho ela quando eu vou cozinhar. Porque ela começa a esquentar e me queima. Porque fica perto do fogo e queima. Eu tenho que trazer para cá. Mas eu esqueço, não incomoda mais. Não. Então, por esquecer, tem coisa, é ácido. Então, quando eu viajei para o reconhecimento do Pontifício, eu falava, meu Deus, como é que eu vou passar um detector de metal? E eu não vou ter como abrir, porque aqui é aço. Eu abri com o alicate e fechei com o alicate. Ela não tem eixo, ela não tem fecho. Você acredita que nenhum dos detectores de metais de 2 países que eu passei, nenhum pitava? Eu já passava assim com a mão pro alto, né? Para eles já verem, né? Até cinto você tem que tirar para poder não apitar. Eu tirava tudo e a cadeia não apitava. Uma vez eu fui fazer um exame de eletro, né? E quando a menina viu, foi lá no posto médico da Canção Nova. Quando a menina viu, eu falei, acho que você vai ter que tirar essa pulseira. Eu falei, olha, só tem um problema, é um alicate. Porque ela é fechada. Ela falou assim. Ela falou assim, não, vamos tentar fazer o exame. Se der interferência, porque tem que tirar tudo, brinco. Se der interferência, eu arrumo o alicate e a gente tira. Eu falei para ela, olha, vou falar com a Nossa Senhora, porque ela que é a dona disso aqui, tudo aqui da Canção Nova também, o exame. Fiz o exame, não deu interferência nenhuma, de primeiro fiz o exame. Então a gente vai vendo esse carinho de Nossa Senhora com tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida. E a presença dela. Mas teve um negócio muito legal. Tenso, mas foi legal. Eu fazia faculdade na época que eu me consagrei. E na minha faculdade tinha um rapaz que ele era da Macumba. Era mesmo. E era um menino fantástico, gente finíssima. Mas era da Macumba. Imagina, eu começando a minha caminhada com Deus e o menino da Macumba, tudo, mas a gente se dava super bem, de conversar. Porque dentro daquela realidade toda de faculdade, que ninguém acreditava em Deus, ele pelo menos acreditava, do jeito dele ele acreditava. Mas teve um dia que eu sentado lá dele, eu tive consagrado, foi pouco depois da consagração, eu consegui em dezembro, então foi logo depois de 2 anos. E a aula, eu lembro que a sala estava em círculo, e tendo a aula, ele sentado do meu lado, eu estou vendo que ele não tirava o olho da minha pulseira. Tirava o olho da pulseira. E aí teve uma hora que ele virou, e aquilo começou a me incomodar. Teve uma hora que ele virou, e ele falou assim, né? Está toda acorrentada. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, não é esse menino que está falando isso.
Sabe quando a pessoa fala, você sabe nela? Veio uma autoridade em mim, que eu não sei de onde que veio, que eu olhei para ele assim, fuzilando, e falei assim, graças a Deus. Por quê? Quando eu falei isso, na hora o menino baixou a cabeça. E não tocou mais no assunto, e depois voltou ao normal. Falei, capeta miserável. Veio me encarar, né? Porque essa realidade é muito forte. São Luís fala, é uma das coisas mais bonitas, que na ressurreição da carne, quando os corpos foram ressuscitados em glória, os que trazem as cadeias vão brilhar. Vão trazer no seu corpo glorioso as cadeias que foram marcas da sua consagração a Deus pela Virgem Maria. Então, do mesmo jeito que o céu sabe, o inferno também sabe. Mas também o inferno sabe que com aquele Daniel não posso mexer. Do mesmo modo, eu posso dizer para vocês, depois da consagração, as minhas combates espirituais foram muito maiores. Estou dizendo que o diabo apareceu na minha frente, graças a Deus, nunca apareceu, né? Mas das lutas próprias, daquilo que são as lutas próprias nossas contra o pecado, contra tudo, foi sempre muito maior. Mas sempre uma condução discreta e suave da Virgem Maria por onde eu fui passando. Depois que eu entrei na Canção Nova e tudo, e aí eu já sabia que, por exemplo, Padre Pio tinha sido consagrado a Nossa Senhora pela escravidão, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Bosco, Dom Bosco, João Paulo II, era o livro de cabeceira de João Paulo II, o tratado. Né? Ele mandou botar no lema dele de Papa, Totus Tus, que é uma parte do latim da consagração. Não, fora isso, lá na Praça de São Pedro, ele mandou botar uma imagem de Nossa Senhora pintada numa das paredes onde era o apartamento dele, e escrito Totus Tus lá, a imagem que está lá até hoje. Né? Então, João Paulo II tinha essa coisa muito forte com o Nosso Senhor. Eu falei, nossa, se ela fez esses santos assim, né? Eu tenho até chance. E depois que a dedicação nova, fui descobrir que o Padre Jonas é consagrado. O Padre Jonas, ele por debaixo da... Qual é o sinal que o Padre Jonas usa o tempo todo? Qual é? Tipo, você nunca viu o Padre Jonas assim? O que é que ele usa o tempo todo? Gente, você nunca viu o Padre Jonas? O que é que o Padre Jonas usa o tempo todo? O tal. Você nunca viu o Padre sem o tal. Eu ainda vi algumas vezes, porque na casa dele, de vez em quando, de manhã, mas muito raro. Mas sem o tal. Aí, só que o tal ele tira para dormir. Claro. Só que ele usa por debaixo da camisa. Porque assim, algumas fotos, eu já vi que algumas fotos mostram, mas muito raro. Quando ele estava mais magrinho, que a foto mostrava. Ele tem uma corrente que ele usa por debaixo da camisa, com uma medalha de Nossa Senhora, que é o sinal da consagração dele. E isso ele não tira não. Não tira não. Então a gente foi descobrindo essas coisas depois, né? E depois a gente foi conhecendo o Padre Paulo Ricardo, que tem difundido muito a consagração. Bem, o que eu posso dizer para vocês? É um caminho fantástico de santidade. Porque a gente é educado por aquela que educou Jesus. É um caminho fantástico de intimidade com Nossa Senhora, mas de intimidade com Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um caminho de muito comprometimento. A partir do momento que você se consagra na Nossa Senhora, porque na verdade você não se consagra a ela, você se consagra a Jesus pelas mãos dela, a sua vida não te pertence mais.